Olá, hoje vamos mergulhar em algumas ideias bem interessantes do filósofo Mário Sérgio Cortella e tentar entender, juntos, como podemos construir uma vida com mais propósito e significado. E para começar, vamos direto ao ponto. O Cortella nos joga logo de cara uma pergunta que é, na verdade, a base de tudo. Que tipo de vida a gente realmente quer levar? É daqui que tudo parte. Essa pergunta nos leva a uma escolha fundamental, que parece até tirada do filme Matrix, sabe? De um lado, existe a vida ilusória, aquela no piloto automático, meio robótica. Do outro, a vida consciente, onde a gente assume o controle. A questão é o que se prefere: a segurança de não ter que pensar muito ou o desafio de ser livre e tomar as próprias decisões. É uma escolha que muda completamente o jogo. Beleza. Digamos que a gente escolheu a vida consciente. Ótimo! Mas isso nos leva imediatamente a uma segunda pergunta tão importante quanto a primeira. Tá, mas para onde vamos agora? E tem uma história bem clássica que ilustra esse dilema perfeitamente. É aquela sensação de estar perdido, né? Bem como a Alice lá no País das Maravilhas. Quando não se tem um projeto, um objetivo, claro, a gente se vê numa encruzilhada, sem a menor ideia de qual caminho seguir. E essa frase do gato de Cheshire é simplesmente genial, resume tudo. Porque, claro, se não se sabe para onde ir, qualquer direção parece válida. O grande problema é que qualquer caminho, muito provavelmente, não leva a lugar nenhum. A gente se mexe, se cansa, mas no fundo não sai de lugar. É puro movimento sem progresso. Então, a grande lição aqui é essa. Antes de mais nada, uma vida consciente precisa de um projeto. Precisa de um mapa, de um destino. Senão a gente não está navegando, está simplesmente à deriva, sendo levado pela maré. Ok, ter um destino é o primeiro passo, mas não adianta nada ter um mapa se o carro está sem gasolina, certo? Quais são as ferramentas que a gente precisa para fazer essa viagem? É sobre esse kit de sobrevivência para uma vida consciente que vamos falar agora. E a primeira coisa é desconstruir uma ideia que quase todo mundo tem como verdade absoluta. O Cortella aponta para um erro de interpretação gigante da teoria de Charles Darwin. Aquela famosa história da sobrevivência do mais forte, que, na verdade, nos ensina a competir da maneira errada. O que Darwin escreveu, de facto, foi sobre a sobrevivência do mais apto. E ser apto não tem a ver com força bruta. Tem a ver com flexibilidade, com a capacidade de se adaptar às mudanças. O fator decisivo não é ser o mais forte, e sim o mais inteligente para se ajustar ao mundo. E na mesma linha de interpretações erradas, temos a famosa frase de Sócrates. Muita gente ouve "só sei que nada sei" e pensa que ele estava sendo falsamente modesto, fazendo um charminho intelectual. Mas o que ele estava expressando é a chave de ouro para qualquer crescimento. A humildade intelectual é a consciência de que o nosso saber é sempre incompleto. E é exatamente essa consciência que nos abre as portas para aprender mais, para inovar, para evoluir de verdade. Então tá, no nosso kit de ferramentas já temos a adaptabilidade e a humildade. Mas como usar isso na prática, no dia a dia? Um pensador do século VII chamado Beda nos deixou um guia que é surpreendentemente simples e muito poderoso. E a abordagem do Beda é muito esperta. Em vez de ditar regras do que fazer, ele começou identificando 3 caminhos que levam direto para o fracasso. A mágica acontece quando a gente simplesmente inverte essa lógica. E o resultado são esses 3 trilhos para o sucesso. Primeiro, ter generosidade mental, ou seja, compartilhar o que se sabe. Segundo, ter coerência ética, que é viver aquilo que se prega. E terceiro, de novo, a humildade intelectual, que é não ter medo de perguntar sobre aquilo que se ignora. Percebem? Não é filosofia abstrata. São ações concretas para o nosso dia-a-dia. Certo, já temos um destino, já temos as ferramentas, mas ainda falta uma peça final nesse quebra-cabeça, e talvez seja a mais importante de todas, a nossa mentalidade. A atitude com que a gente encara as nossas tarefas. E aqui, o Cortella nos desafia a prestar atenção nas palavras que usamos no cotidiano, porque uma pequena mudança de vocabulário pode, na verdade, revelar uma mudança gigantesca de atitude.
Pensem só na diferença. Se um médico diz, vou fazer o possível, já dá um frio na espinha, não dá? Parece uma desculpa antecipada para um possível fracasso. Agora, se ele diz, vou dar o meu melhor, a história muda. A gente sente confiança, sente um compromisso com a excelência. No final das contas, o ponto crucial é este. Não é só uma questão de palavras, mas da atitude que elas carregam. É a linha tênue que separa uma abordagem medíocre de uma abordagem de dedicação e esforço genuínos. É a diferença entre apenas cumprir uma tarefa e buscar superá-la. E para fechar o nosso raciocínio, essa frase do Milor Fernandes amarra tudo de forma brilhante. Para podermos dar o nosso melhor, precisamos estar sempre abertos a aprender, a questionar. Talvez ter certezas absolutas sobre tudo não seja um sinal de conhecimento, mas justamente o maior obstáculo para o nosso crescimento. Fica aí a reflexão.